Episódio 126. Kribmacher e o estranho incidente. Algo completamente inesperado brilhava perto do Kribmacher caído. Após uma inspeção mais detalhada, ele notou que era um coração de dragão partido. Coração de dragão. Em vez disso, deveria ser chamado de pedaço de coração de dragão. Dizem que é um coração, mas parecia uma joia. Não fazia muito tempo que ele estava quebrado, mas eu ainda conseguia sentir seu forte poder. Dragão. Luna, que me seguiu, gritou. É inacreditável que ele tenha passado por momentos difíceis há pouco tempo. Acho que esse é o ponto forte da Luna. Esse era meu objetivo desde o início, mas voltei. Luna apontou para o coração de dragão partido. Vamos consertar isso? Você pode consertar isso? Ela se agachou e começou a mexer no coração do dragão. É um desperdício simplesmente deixar isso de lado. Luna abriu o artefato subespacial e começou a tirar alguma coisa. Era uma agulha branca. Aguente firme. Originalmente, era usado para costurar almas, mas isso também vai funcionar. Mesmo que sua mana tivesse se recuperado até certo ponto, ele franziu a testa enquanto segurava a agulha, perguntando-se se ainda era suficiente usar magia. Enquanto isso, olhei para o portal só por precaução, mas felizmente este portal permaneceu como se fosse semi-permanente. Feito. Um fio branco foi enfiado no nariz da agulha. Não acho que seja esse thread mana? Antes mesmo que ela pudesse perguntar o que exatamente era, Luna começou a costurar o coração quebrado do dragão. Agora que penso nisso, Luna parece conhecer todos os tipos de técnicas de captura. Prepare-se. Sim. Não disse o que preparar, mas o significado foi transmitido. Imediatamente peguei os catalisadores que ajudariam a invocar os mortos-vivos da mochila de expansão espacial que Nickel segurava e os coloquei ao redor do morto Kribmacher. Dragão de ossos. Não vai funcionar tudo de uma vez. Pode ser bem difícil, como quando Ludo foi transformado em um gol. No entanto, suas habilidades mágicas melhoraram desde então, e desta vez ele preparou adequadamente os catalisadores, então não parecia que demoraria tanto. Depois de desenhar um círculo mágico auxiliar como catalisador e colocar vários objetos em posição, quando eu estava pronto para usar magia, Luna trouxe um coração de dragão e o entregou para mim. Este é o coração de dragão. Quando toquei, a textura e a sensação eram únicas. Parece sólido, mas macio. Sua aparência era como um enorme pedaço de joia não processada. Como Luna consertou, parece um pouco esfarrapado. Posso usá-lo? Então, quem o usa? Em vez disso, Luna parecia inocente enquanto inclinava a cabeça e perguntava o que eu queria dizer. Afinal, Luna deve ser protegida. Ao contrário da força, parece puro demais. Ele se aproximou de Kribmacher e inseriu um coração de dragão em seu coração partido. O coração do dragão não foi planejado originalmente, então o círculo mágico também estava em um estado de leve modificação. Bom. Vamos lá. Luna também olhou para o círculo mágico uma vez e exclamou animadamente. Necromante intermediário, invocando esqueletos. Um cadáver é detectado. Detecção de materiais úteis para necromante. Efeitos adicionais são aplicados. Arg. O círculo mágico brilhou e o mana começou a se acumular. Todos os tipos de catalisadores reuniram o mana coletado intacto no corpo do dragão. Quando usei a habilidade, o mana foi organizado automaticamente e um feitiço foi criado, mas distorci ligeiramente o feitiço. Esta deve ser a coisa certa a fazer. Mesmo os feitiços ajustados pela calibração do sistema nem sempre estavam corretos. Foi uma decisão instigante porque sua compreensão da magia melhorou significativamente ao receber aulas do chefe do departamento de magia, Berial. Berial, sacerdote de Berial-Lete, chefe do departamento de magia. Eles têm nomes semelhantes. Vamos infundir mana enquanto pensamos em pensamentos inúteis. Titulação. Charity Grade detecta o metal precioso Dragon Heart 1 ponto. Taxa de sucesso mágico mais 15%. Ele também estava usando a coroa da ganância.
Eu não sabia que corações de dragão seriam classificados como metais preciosos, mas, por enquanto, isso é um bom sinal. Devido à absorção constante de mana no ar, uma das habilidades de Greed, o mana entrava constantemente no círculo mágico e, finalmente, mudanças começaram a ocorrer no enorme torso de Krivmasher. Se não fosse pela coroa, teria sido difícil. A quantidade de mana utilizada superou minhas expectativas. Talvez tenha sido por causa do coração de dragão que foi costurado à força. Arg! O barulho do poderoso círculo mágico ecoou e a imagem de Krivmasher se transformando mais lentamente em morto-vivo era impressionante. Anime-se! Kik. Luna e Hulv estavam torcendo por Krivmasher, não por mim. Mas o engraçado é que Krivmasher se moveu como se respondesse a essas palavras. Ele está morto? No momento em que ele continuou derramando mana, pensando que devia ser uma ilusão. Necromante intermediário, de invocar esqueleto com sucesso. Invocou um dragão de ossos, de mito, o ponto. A qualidade do cadáver levantado é excelente. Um bônus de estatísticas é adicionado. O nível do cadáver levantado é muito superior. Esta é a forma final. Um bônus de estatísticas é adicionado. O nível do cadáver levantado está próximo da transcendência. Você recupera um pouco do seu antigo eu. É um morto-vivo mitológico. Herda algumas de suas características de quando estava vivo. As escamas não são completamente removidas. Em vez disso, a cor tornou-se uma cor vermelha escura ligeiramente opaca, o que era bastante agradável. As escamas do dragão são duras, então não é ruim. No momento em que tentei abrir a janela de status do Krivmasher imediatamente. Pensei que finalmente conseguiria dormir, mas é um destino terrível. Ele disse. Disse. Amigo. O dragão de ossos disse. Eu sei porque eu também ouvi. Mas em vez de fazer barulho como Luna, ela ficou pasma. O que é isso de novo? Você parece perplexo. Porque eu não sabia que meu ego permaneceria assim. Você mesmo causou isso. Nosso coração é a essência do poder que tem um significado maior do que o de outras criaturas. Ele contém nossa mana, bem como partes de nós mesmos e nossas habilidades. Krivmasher se sentia como um velho que viveu por muito tempo. Com o poder do transcendente, perdi minha razão e fui suprimido. Mas lembrei-me completamente de todos aqueles anos. Eu queria finalmente sair do jugo da escravidão, mas nunca imaginei que tal destino me aguardaria. Aproveitei o monólogo dele e abri a janela de status. Dragão de ossos, de mito. Krivmasher tão morto-vivo. Nível 12. Mana, em 245.111. Atributo, Vego coração de dragão quebrado palavra de dragão corrosão sabedoria resistência física. 240.000 mana? Existem 12 níveis. Não há monstros. Também é estranho que haja um asterisco na parte do ego. Ego, devido ao poder poderoso, o ego intacto permanece. Não sei se isso é uma coisa boa. Não estás a ouvir? Primeiro de tudo, é bom ter um morto-vivo poderoso. Minha querida, você sabe a identidade do objeto que escreveu? Eu sou seu mestre, não você. Então vamos fazer isso. Foi uma dor de cabeça ver Krivmasher de repente tentando fazer um acordo, mas ouvi falar disso. Dê-me a coroa que você usou. Então serei os teus membros. Ganância? Pesei-o devagar. O dragão de ossos e a coroa da ganância. Honestamente, olhando para as especificações deste dragão, não posso deixar de ser ganancioso. Mas o que significa o dragão que vi quando morro? A coroa da ganância foi um item que elevou minhas próprias especificações, então fiquei um pouco preocupado. Claro, como é um item marcante, você pode não usá-lo sempre, mas quando estiver com pressa. Por um momento. Então, um pensamento repentino surgiu na minha cabeça. Que tal fazer assim? Asterisco asterisco asterisco. Meia-noite quando todos estão dormindo. Abraão,
que estava voltando para o dormitório da academia antes do fim das férias, ouviu um barulho estranho. No começo, pensei que fosse uma ilusão, mas acabei acordando com o som que ouvia todas as noites, nem um dia sequer. Do que diabos se trata tudo isso? Ele saiu da sala e olhou em volta. O luar não estava claro, então estava escuro, embora houvesse janelas no corredor. O ambiente não era muito bom. Ainda era período de férias, então poucos alunos voltavam, e não havia nenhum aluno que pudesse sair e fazer barulhos estranhos no meio da noite assim. Então, o que você tem ouvido ultimamente? Me deixando louco. Na verdade, não importava se eu simplesmente ignorasse, mas o som era mais irritante do que eu pensava. Era tão irritante que eu não conseguia dormir confortavelmente, e, embora não fosse alto, era um barulho estranhamente perturbador. Quem não está lá? Abraham gritou suavemente no corredor do dormitório. No entanto, apenas sua voz ecoou vaziamente no corredor escuro, onde nenhum sinal foi sentido. A atmosfera estranhamente fria deu arrepios a Abraham. Embora ele nunca tivesse pensado nisso antes, o dormitório em que morava era um lugar onde existiam rumores e histórias de fantasmas. Claro, todos os outros dormitórios tinham um desses rumores, mas havia muitos deles no dormitório de cinzas onde ele mora. Eu me sinto mal. Eu disse isso em voz alta e voltei para a sala. Mas assim que ele entrou na sala, ruídos estranhos começaram a vir do corredor. Suspirar. Suspirar. Parece alguém pisando em uma tábua de madeira. É por isso que Abraão não teve escolha a não ser firme. Nosso dormitório é um dormitório de pedra, certo? Eu não conseguia ouvir o som de pisar nas tábuas de madeira. O corredor também é feito de mármore. Abraão lentamente se virou e colocou a orelha na porta. Suspirar. Suspirar. O som gradualmente se aproximou. Sem saber, Abraão, cujo pescoço tremia, sentiu seu corpo ficar cada vez mais tenso e se concentrou no som que se aproximava. Kik. Em algum momento o som parou. Abraão, que não teve coragem de abrir a porta novamente, suspirou baixinho e ficou aliviado. Aquele momento. Chiado. 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 Ao contrário de antes, Abraão pulou na cama na velocidade do barulho. Então ele tateou em busca de sua bengala, que deveria ter colocado na cômoda ao lado da cama. Onde você está? A bengala era difícil de segurar porque estava enrolada em um cobertor. Então, o momento em que ele finalmente sentiu o toque da bengala e ficou aliviado em pegá-la. Não puxou. Abraão, que continuou puxando o cajado imóvel como se alguém o estivesse segurando do outro lado, logo percebeu a estranheza e empalideceu. Abraão olhou lentamente para fora através da abertura do cobertor. Suspirar. Asterisco. Um estranho incidente ocorreu no dormitório de cinzas. O corpo murcho de um estudante foi encontrado. Os rumores não se espalharam muito porque a escola ainda não havia começado, mas os alunos que haviam retornado à academia com antecedência não tiveram escolha a não ser tremer de ansiedade. Você diz que nem sabe a causa. Nem é mágica. Então o que diabos é isso? Os alunos tremeram de ansiedade e o dormitório de cinzas foi temporariamente fechado. E alguém estava observando essa situação silenciosamente. Está indo bem. Julgando calmamente, ele retornou silenciosamente ao seu local de residência. Pensando em alguém que retornará à academia. Episódio 127. Retornos e incidentes da academia. Bang. Incapaz de superar sua raiva, Evan deu um tapinha no chão e vomitou sua raiva. Por quê? Eu não tinha intenção de sair primeiro. Entretanto, no momento em que seu Aura Big G quebrou o coração do dragão de fogo, ele saiu sem nem usar as mãos. O que é ainda mais perturbador é que a situação lá dentro é claramente visível de fora. Luna Pendragon Adrias Cromwell. Essa situação que eu simplesmente tive que assistir veio tão impotente. Como isso aconteceu? No início, era apenas uma subjugação formal do bruxo. O alvo era Luna Pendragon, que foi chamada de o último dia do louco.
Mas, como sempre, saí com a sensação de que estava apenas tomando um pouco de ar fresco. Na verdade, o desejo de subjugar Luna não era tão grande. Véspera do milênio. Lar de uma vida. Era uma palavra usada para se referir a si mesma e a ela. Deve ter sido. Provavelmente também não foi porque ela queria. Como resultado, acabei endividado. Por isso deixei a Luna sozinha até agora. Na verdade, nunca houve um caso em que Luna tenha sofrido um acidente. Mudei de novo depois de vir aqui. Neste espaço extraordinário, vivenciando repetições infinitas, desenvolvi uma sensação estranha. É enganoso. Minha fé em Deus foi abalada e questionei minha vida até agora. Não pude acreditar quando ouvi que a fumaça preta, que presumi ser um mal absoluto, era um subproduto de Deus. Entretanto, os pensamentos perturbadores que gradualmente surgiram abalaram a definição do bem e do mal. O que é ruim e o que é bom? Eu, um mero ser humano, sou capaz de compartilhar o bem e o mal em primeiro lugar? Se pode ser dividido, qual é o padrão? A ideia de morder o rabo também abalou a opinião dos feiticeiros. Um corpo que já havia sido salvo pelo mágico negro que ele tanto odiava no passado. Além disso, nesse espaço repetido, senti vagamente que suas personalidades não eram mais enquanto estava com os magos negros. Em particular, a inocência de Luna Pendragon não poderia ser julgada como boa ou má. Além disso, Adrias Cromwell, cujo nome verdadeiro ele descobriu enquanto estava com ele, não era nada mal. Não sei. Então, a conclusão que finalmente tirei foi leve. Ele seguirá a luz. Deus não tem significado. Somente a luz pode salvar o mundo. Quando eu retornar à Terra Santa, devolverei tudo e partirei. Se você pensar bem, não conseguirá dizer se as coisas que você fez até agora foram realmente boas. Sinto que toda a minha vida foi negada. Sozinho e ninguém mais. Por isso foi tão doloroso no início da regressão. Por outro lado, graças à regressão, tive muito tempo para pensar, então mal conseguia controlar meu coração. Mas isso não é importante agora. O olhar de Evan se voltou para o interior da cidade. Onde ele está agora é nas muralhas externas de uma cidade que, de outra forma, estaria envolta em neblina. Eu não conseguia entrar devido à ação de uma força desconhecida, mas não conseguia passar nem com uma aura, então apenas olhei para ela em vão. Adrias Cromwell. Por favor, Luna. Ele queria resgatar Luna, mas estava cético. Um halo de luz desconhecido criado perto do dragão que você matou. Imagino que provavelmente funcione como um teletransporte. Mas está prestes a desaparecer. O halo estava desaparecendo. Quem vir esta cena vai pensar em fugir. Além disso, eu sabia o quão complicada era a fumaça preta que envolvia Luna porque ela já havia lidado com isso. Seria quase impossível salvar Luna através daquela fumaça. Se eu tivesse estado, teria mudado. Ele não poderia tê-la salvado se unisse forças com Adrias Cromwell? Deus. Não é bom. Deus era neutro demais. Um ser igual à natureza, cujo valor não tem sentido aos olhos dos humanos. Eu sei disso, mas como humano, eu estava ressentido com Deus. Nunca me senti tão ressentido como agora. Agora, quando Luna não aguentou mais e a fumaça preta se alastrou, Evan finalmente se desesperou. A fachada de ser um mestre auror não tem sentido. Já é o segundo desespero. O que você faria se fosse um mestre da aura? Não posso acrescentar nenhuma força. Quando você está tão frustrado com sua própria fraqueza. Luz derramada. Ah! Adrias Cromwell, usando uma coroa preta, emitiu luz com um olhar intenso. A aparência de Adrias usando a coroa refletiu-se nos olhos de Evan. Sem nem medo da fumaça preta, apenas olhando confiantemente para tudo. Era de fato a aparência de um rei. Café gelado. Um dia, quando vi o imperador de Rodelene, fiquei desapontado ao ver que ele era apenas uma pessoa com um pouco de energia. Meu rei. A figura dele usando uma coroa preta, cercado por luz, e manuseando a luz como um atendente. Foi a segunda vinda de um verdadeiro rei.
Asterisco asterisco asterisco. Quando atravessei o portal com Mona, pude testemunhar uma paisagem estranha. Evan. Evan von Orleans. Ele estava olhando para nós com lágrimas nos olhos. Por que você está fazendo isso? Estou louco? Você mal limpou a masmorra e enlouqueceu? No entanto, Evan disse como se meus pensamentos fossem infundados. Estou feliz que vocês dois estejam bem. Mesmo assim, pensei que seria um pouco estranho no momento em que saí da masmorra, mas não parecia nada assim. No entanto, as ações de Evan depois disso o fizeram inclinar a cabeça novamente. Eu seguirei a luz. Enquanto ele se ajoelhava e falava como se estivesse fazendo um juramento, Nuna e eu apenas olhamos para ele, imaginando o que diabos estava acontecendo. Evan, aconteceu alguma coisa? Talvez você tenha passado por uma regressão fora disso? Foi por isso que você enlouqueceu no final? Nada aconteceu. Acabei de ver o rei fazer milagres. Minha cabeça doía porque ele ficava dizendo cada vez mais palavras incompreensíveis. Pergunto-me o que aconteceu, mas agora estou cansado e não quero lidar com isso. Evan. Você está doente? Luna finalmente não aguentou e perguntou. Então Rolf, que estava em seu ombro, também apontou para Eva e chorou. Você está certo. Posso estar doente. Uma vez que a parte podre da fé foi cortada, ela só pode doer. Mas vendo tanta esperança nova quanto as partes que foram cortadas, estou mais feliz do que nunca. Incapazes de entender, Nuna e eu encolhemos os ombros e olhamos em volta. Agora vejo que este lugar ficava na muralha externa da cidade. Posso ver o lugar onde houve uma batalha feroz à distância. Para onde devo ir agora? Vou encontrar uma saída primeiro. Vamos sair e descansar. No começo eu queria sair. Luna e Evan seguiram obedientemente minhas palavras. Você provavelmente tem os mesmos pensamentos que eu. Não quero ficar nesta maldita masmorra nem por um segundo. É outra coisa que pode acontecer. Aquilo. Enquanto caminhava ao redor da parede externa, vi uma porta inesperada. No entanto, a aparência da porta era familiar. A primeira porta pela qual você entrou. Certo. Era uma porta em arco de madeira. Ao ver a porta, a ideia de finalmente escapar aliviou um pouco meus nervos. Não há uma sala de recompensas? Não importa. Neste momento é uma recompensa, e sair é a prioridade. Como é uma masmorra escondida que eu nunca experimentei no jogo, ela pode não ser a mesma que outras masmorras. Espere um segundo. Quando ela se aproximou da porta de madeira e estava prestes a abri-la, Luna de repente olhou na direção da cidade. Então, ele juntou as mãos e inclinou a cabeça como se estivesse orando. Pobres almas. Voltarei na próxima vez e farei questão de me livrar dele. É porque é possível comunicar com a alma. Luna, que fez algo em que nunca pensei, sorriu para nós. Acabou. Vamos lá. Você vai voltar? Hein? Oh meu Deus! Voltarei mais forte. Então me livrarei de todas essas pobres almas. Não seria bom livrar-se disso? Bem, pensei que seria melhor se eu morresse naquele espaço para sempre. Para ser sincero, eu nem sei qual é o princípio da alma, e Luna cuidará disso. Então vamos sair? Abri a porta de madeira e entrei novamente no espaço preto aberto. Asterisco asterisco asterisco. A paisagem do lado de fora da janela parecia mentira. Enquanto isso, tudo o que eu passava todos os dias e pensava que não era nada vinha até mim com uma sensação desconhecida. Você está bem, veterano? O que? Só um pouquinho. Acho que a atmosfera mudou um pouco. Agora eu estava no trem de volta para a academia. Em frente a mim estava Lúcia, que estava comigo da propriedade de Olingon no caminho de volta. Ok. Não sei. Você disse que nada aconteceu durante as férias, mas algo aconteceu? Havia. Mas é estranho dizer isso. Eu, Luna e Evan, que escapamos da masmorra há cerca de 2 semanas, voltamos para Forte Vaiatra e ficamos surpresos.
Apenas 10 dias? A voz assustada de Evan ainda era vívida. Definitivamente valeu a pena ver Evan, que geralmente usa títulos honoríficos em um tom educado, sendo surpreendido e perguntando por aí. O tempo que passamos na masmorra foi de pelo menos 1 ano. Em primeiro lugar, o mesmo dia continuava se repetindo e era raro passar um dia inteiro, então não consegui contá-lo com precisão, mas eles disseram que apenas 10 dias haviam se passado. Eu diria que é uma sorte. De fato, se o tempo lá fora tivesse passado tanto quanto aquele tempo, o mundo já estaria um caos. É uma sorte que eu tenha que me preparar antes disso e ajudar o jogável a crescer. Evan e eu terminamos no reino de Grandis. Ele desapareceu dizendo que tinha algo a resolver na Terra Santa, mas suas palavras antes de desaparecer foram significativas. Por favor, espere. Eu definitivamente voltarei. Perguntei o que isso significava, mas Eva apenas sorriu educadamente e desapareceu. Não sei o que você quer dizer com voltar. Além disso, como Eva agora sabe minha identidade, me senti desconfortável. Ainda assim, conhecendo suas habilidades, não havia nada que eu pudesse fazer. Só quero ser generoso com o carinho com que estivemos juntos todo este tempo. Se eu tivesse a intenção de matá-lo em primeiro lugar, eu o teria matado imediatamente. E ele permaneceu benevolente até desaparecer. De vez em quando ele dizia algo sobre o rei ou algo assim, mas eu achava que eram as consequências da masmorra e ignorava. Prometi ver Luna novamente na próxima vez, mas não sei quando a verei. Prometi muito a Luna. E conhecendo sua tristeza e solidão, fiquei pensando no que fazer com ela. Se ao menos minha aparência fosse um pouco normal, haveria uma maneira de vivermos juntos. Ela decidiu voltar para seu esconderijo por enquanto, mas foi obedientemente ouvida. Vê-lo daquele jeito me fez sentir mais pena dele, porque ele parecia estar pensando profundamente novamente. É por isso que fiquei preocupado quando cheguei à propriedade de Olingon para cumprir minha promessa à Luna. Essa preocupação continuou até hoje. Sênior. Estamos quase lá. Sim. Em termos de tempo, voltei em pouco menos de 2 meses, mas senti que voltei depois de alguns anos. Quando você riu um pouco da lacuna. Conectado. Ao entrar na academia, Lúcia pegou um tablet e ficou surpresa ao ver alguma coisa. O dormitório sênior era o dormitório de cinzas, certo? Por quê? Está fechado agora? Fechado? Fechando. Fechando. Li a notícia imediatamente no tablet que ela segurava. Incidentes misteriosos continuam ocorrendo até agora. 2 estudantes morreram e vários acidentes ocorreram? Já. Eu estava supondo, mas era muito cedo. Na verdade, eu nem tinha pensado nisso porque os efeitos posteriores da masmorra escondida que aconteceu há algum tempo foram ótimos. Na verdade, correu bem. É hora de acabar com o relacionamento ruim. Episódio 128. O mais forte da academia. Retornou pouco antes do início do segundo semestre, então a maioria dos alunos parecia ter retornado. Faltam apenas 2 dias para o início das aulas, mas quando vejo as ruas movimentadas, sinto a percepção de que finalmente voltei. Estudante Adrias. Quando fui ao departamento de gestão do dormitório que gera o dormitório, o supervisor reconheceu-me. Você ouviu as notícias? Sim, acabei de verificar. A sala recém-atribuída ao aluno Adrias é a sala 313 do dormitório de Derção. Você pode mover sua bagagem agora, mas gostaria de ajuda para movê-la? Não. Você está bem. Então, você pode mover toda a sua bagagem e devolver a chave para o dormitório de cinzas imediatamente. Tudo bem. E se você vir algum sinal estranho, saia do dormitório imediatamente e peça ajuda. Haverá guardas perto do dormitório. Confirmou. Originalmente, o dormitório de cinzas era um dormitório gratuito. Por outro lado, o Dercion era um dormitório pago, mas parece que o quarto foi reformado. Depois de receber a chave do quarto do diretor, seguimos para o dormitório de cinzas. Eu não tinha muito para carregar, mas não era como se eu não tivesse, então tive que ir.
Acordei mais cedo do que esperava. Não é que esteja muito avançado, mas definitivamente está atrasado se estiver atrasado. Eu não esperava que fosse retirado. Originalmente, os eventos misteriosos que ocorrem no dormitório de cinzas acontecem durante o segundo semestre. No jogo, isso acontece após a avaliação intermediária, e isso aconteceu sob a premissa de que Killer deixaria rastros. Mas apaguei todos os vestígios de Killer. Você pode até ir atrás deles e matá-los. Mas, em vez disso, o incidente foi antecipado? O certo é que algo aconteceu com o mestre deste caso. Porque se não fosse pelo estímulo dele, isso não teria acontecido. Talvez esteja progredindo muito mais rápido do que eu esperava. Se sim, o incidente no dormitório de cinzas foi fofo. Devido à natureza deste episódio, onde coisas mais bizarras acontecem com o passar do tempo, também é importante descobrir o quanto ele progrediu. Você terminou de falar sobre idosos? Quando saí do departamento de gestão, Lúcia, que estava me esperando, olhou para mim com uma expressão curiosa. Ah! Onde está? Dormitório recém-designado. Derzion. Está um pouco mais perto. Eu sei, certo. Então podemos ir juntos. Tenho sentido isso nos últimos dias, mas parece que Lúcia, que sempre teve uma expressão e atmosfera sonolentas, tornou-se enérgica. A doença será curada? Devias habituar-te a isso gradualmente. Vou arrumar algumas coisas por enquanto. Eu vou te ajudar. Quando digo bagagem, só tenho roupas e livros. Ele voltará em breve, então espere por aqui. Dercion estava do outro lado, então não havia necessidade de ir e voltar para Lúcia. No entanto, Lúcia balançou a cabeça e inevitavelmente me seguiu. Esperar é chato. Apenas vá comigo. Mesmo assim, seus olhos brilhavam intensamente. E estou curioso. Rumores dizem que existem fantasmas, mas isso é verdade? Não é mentira que 2 pessoas morreram. Tenho certeza de que algo estranho aconteceu, então você tem que ter cuidado. É claro que a razão pela qual o incidente aconteceu em primeiro lugar no dormitório de cinzas é provavelmente por causa de sua localização. Mesmo no jogo, isso sempre acontecia aqui primeiro. Atrás do dormitório de cinzas havia uma montanha chamada Floresta da Folhagem Dourada. Era bem grande e um dos locais mais populares da academia porque os alunos às vezes escalavam montanhas, e no outono, a paisagem se espalhava. É definitivamente um lugar assim. Paz Oculta não, está relacionado com o episódio principal, por isso está escondido. De alguma forma, havia algo escondido naquela montanha. Este episódio foi um incidente relacionado a isso. É um cenário que os dirigentes e professores da academia desconhecem porque existia antes da construção da academia. Eu me perguntei se isso realmente faz sentido, mas o que posso fazer se o jogo for assim? De qualquer forma, eu tinha planos de usar esse episódio do meu jeito, então não tinha intenção de bloqueá-lo. Acho que pode causar algum dano aos alunos, mas tente evitá-lo o máximo possível. Não pude ajudar os 2 que morreram primeiro porque não consegui prever o momento. Porque eu não sei tudo. Há pessoas que carregam bagagem como idosos. Como disse Lúcia, pude ver alunos que tinham acabado de voltar, como eu, carregando suas bagagens. Ele carregava uma enorme quantidade de bagagem com a ajuda dos criados. Havia alguns estudantes reunidos em frente ao dormitório. Parece que todo mundo veio ver a notícia de um incidente estranho, mas os guardas estão restringindo a entrada, exceto aqueles que querem mover suas bagagens. Você é um fantasma de verdade? Mas se é um fantasma, não é um monstro? Não é possível lidar com isso com magia? Se for um fantasma poderoso, você não será capaz de lidar com ele no nível do aluno. Mas os professores de graduação olharam em volta e não havia vestígios. Isso é um mistério. Eu também quero entrar. Em geral, os alunos da Rodlen Academy estavam tão confiantes em suas habilidades que muitas vezes demonstravam um comportamento tão infantil. É hora de não ter medo de nada. Tenho praticado bastante com diversas avaliações. Mas não me importei muito porque sabia a verdade daquele incidente.
De qualquer forma, você só precisa ter cuidado à noite, então, a menos que passe a noite naquele dormitório, não haverá vítimas adicionais. Ei, você ouviu isso? O que? Ouvi isso por acaso há algum tempo. Você conhece Diane Alvin? Diane Sênior. Por que Sênior? Ouvi dizer que era um pouco estranho. Mesmo que eu diga olá enquanto murmuro para mim mesmo, ele me ignora e anda por aí. Você aí. Os alunos que conversavam com a interrupção repentina olharam para mim. Se não fui mal compreendido, as coisas ficaram um pouco confusas. Ah, Adries Sênior. Basta falar sobre isso em detalhes. Parece que tive algo para usar minha força assim que cheguei. Asterisco asterisco asterisco. Havia um convidado no clube jornalístico da Rodlen Academy. Era Marvin Garret, um aluno do segundo ano da Vulcan Academy, considerada uma das duas maiores cadeias de montanhas do mundo acadêmico. Ele olhou ao redor da sala em busca de atividades do clube e disse: "É também a Academia Rodlen. Isso não é nada. Comparado a outros grandes clubes, ele é fraco." Crão, um mágico do quarto ano que é o chefe do clube de jornais, acenou com a mão. Os juniores que irão guiá-lo até o local da academia virão em breve. Até lá, por favor, aproveite para assistir. Tudo bem. Deixando para trás Crão, que saiu da sala, Marvin olhou em volta e olhou pela janela. A Academia Vulcan em que ele morava também era famosa por ser uma academia de prestígio, mas, comparada à Academia Imperial, era inevitável que ela carecesse de instalações. O site em si é incomparavelmente expansivo. Depois de olhar o mapa do guia do local por um tempo, Marvin exclamou quando viu o local na Faculdade de Engenharia. No caso da Academia Vulcan, era um lugar onde apenas magia era ensinada, então a Faculdade de Cavaleiros não era familiar. Ouvi dizer que há muitos casos em que ele trabalha com alunos do departamento de engenharia, mas Marvin estava curioso sobre quais atividades ele estava fazendo. Bem a tempo, os estudantes chegaram devido à insolvência. Olá! Este é Dexter Bright, um calouro da Faculdade de Magia, que o guiará no passeio de hoje. Esse cara é Richard Wilson, calouro da Faculdade de Engenharia. Prazer em conhecê-lo. Em resposta às saudações dos dois calouros, Marvin os cumprimentou cara a cara. Prazer em conhecê-lo também. Meu nome é Marvin Garret, aluno do segundo ano da Vulcan Academy. Tive a oportunidade de visitar a Rodlen Academy, então, por favor, cuide bem de mim. Marvin era membro do clube jornalístico pertencente à Vulcan Academy. Todos os anos, os alunos das academias faziam excursões entre si, especialmente clubes como o Clube Jornalístico, que frequentemente faziam excursões como uma espécie de atividade. Ouvi dizer que a Vulcan Academy não tem departamento de engenharia. Posso apresentá-lo primeiro ao departamento de engenharia? Claro. Estou ansioso por isso. Seguindo os alunos da Rodlen Academy, saímos e realizamos uma excursão em grande escala. Eles pegaram o trem de lesões de mana para a Faculdade de Engenharia e começaram a conversar. Então vocês provavelmente não vão se encontrar, exceto durante as avaliações, certo? Exceto os clubes, é assim. Ah, mas há torneios, então você pode competir lá. Pensando bem, ouvi dizer que o torneio deste ano foi muito incomum. Quando o tema do torneio surgiu, Dexter falou em nome de Richard, da Faculdade de Engenharia, que estava falando. Sim. Este ano, a Faculdade de Magia venceu o campeonato. Então, parece que a Faculdade de Engenharia venceu o campeonato nesse meio tempo? Richard, não satisfeito com a excitação de Dexter, interrompeu imediatamente. Já se passaram 12 anos. Até então, nosso departamento de cavalaria continuou a vencer o campeonato. Não só o campeonato, mas também o segundo colocado foi nosso continuamente. Mas este ano, e talvez até no ano que vem, nosso departamento de magia vencerá. Ao ver os dois alunos da primeira série brigando de repente, Marvin ficou interessado. Existem duas faculdades dentro da academia, então aprendemos a competir entre si. Esse tipo de espírito competitivo é propício ao crescimento?
Marvin observou enquanto ele rapidamente fazia anotações em seu caderno. Certo. Seremos capazes de vencer novamente no ano que vem? Você saberia se tivesse visto o torneio, certo? Existe realmente alguém que pode vencer Diane-senpai na faculdade de engenharia? Espere um minuto. De repente me perguntei, mas a Rodlen Academy tem uma classificação entre os alunos? Depois de pensar um pouco na pergunta de Marvin, os dois balançaram a cabeça. Não oficialmente. Isso significa. Há algo que nosso departamento de jornal classificou por conta própria. No momento em que Dexter e Richard se olhavam nos olhos e acenavam com a cabeça, o trem acabou de chegar à faculdade de engenharia. Também. Eu poderia saber? Como membro do mesmo clube jornalístico, gosto muito de temas como este. Acabei de chegar, então vou te mostrar. Com as palavras de Richard, Marvin inclinou a cabeça. Você vai me mostrar? Classifiquei jogadores promissores por nível de escolaridade e irei mostrá-los eu mesmo. Em primeiro lugar, da Faculdade dos Cavaleiros. Depois de seguir Richard, ele foi direto para um campo de treinamento perto de um dormitório. Havia muitas pessoas treinando antes mesmo do início das aulas. Há também uma sala de treinamento pessoal, onde aprimoramos os segredos e as habilidades de espada da nossa família, e a maior parte do resto treinamos aqui. Trabalhar juntos é eficiente e podemos dar conselhos uns aos outros. Richard escolheu homens fortes do clube jornalístico entre aqueles que estavam treinando. Primeiro de tudo, primeira série. Você vê aquela garota ali? Entendo. Essa aluna é Serena Estial. Ela é a filha mais nova do Marquês de Erestial e uma das 3 melhores alunas do primeiro ano. Sua força é incrível. Fiquei genuinamente surpreso ao vê-la fazendo treinamento de força com um peso pesado. No entanto, fiquei surpreso com as palavras de Richard que se seguiram. Originalmente, eu costumava treinar com equipamentos 2 vezes mais pesados que isso, mas hoje em dia mudei meu método de treinamento. Dobro. Serena usou uma espada grande de uma forma incomum, mas recentemente ela continuou mudando o tipo de espada. Ainda assim, se você perceber o quão forte ele é, ficará surpreso por ser um dos 3 primeiros. Os outros 2 rios, então. Chris Jr., filho do Marquês Jr., um mestre de aura, é difícil de encontrar hoje em dia, pois ele só usa sua sala de treinamento pessoal. Às vezes saio para me exercitar, mas não consigo ver isso hoje. Como Richard explicou, Marvin notou um estudante do sexo masculino em particular. Um homem de cabelos castanhos e olhos azuis. Mesmo usando uma armadura leve, seu corpo esbelto exibia seus pequenos músculos. Mesmo apenas olhando para fora, instintivamente sentia a intuição de um grande homem forte. Essa pessoa. Você sabe imediatamente. Ele é o último dos 3, ou para ser honesto, Louis Atman, que é considerado o calouro mais forte. O melhor da primeira série. Por acaso, quanto seria isso se fosse considerado como um todo? A pergunta inocente de Marvin deixou Richard sem palavras por um momento. Então Dexter, que estava ao lado dele, falou. Nosso departamento de jornais estima que estará entre os 5 primeiros como um todo. Ela. Isso é ótimo. Não disseste que estavas no primeiro ano? Louis Atman está fora de questão como um gênio que quebrou todos os recordes anteriores na Mona's Academy. Marvin acenou com a cabeça diante das palavras de Dexter, que ele avaliou muito bem, apesar de não estar no mesmo departamento de engenharia. Você disse que eram os 3 primeiros, então em que nível estão as outras 2 pessoas, excluindo Lewis? Com exceção de Louis, os outros 2 estão bem. No geral, eu ainda mal conseguiria ficar entre os 30 primeiros. Na verdade, é mais como primeiro e segundo, em vez de terceiro. Nesse nível de diferença, esse aluno é excepcionalmente ótimo. Depois disso, as explicações sobre o segundo e terceiro anos da faculdade de engenharia continuaram, mas não havia ninguém tão brilhante quanto Lewis. Um dos 4 reis celestiais do terceiro ano. Olá, Vivian Veloca. Dexter gritou com Richard, que já vinha explicando há algum tempo.
Então Richard parou de explicar e olhou para Vivian passando vagarosamente. Vivian Velocan? Será que é o vice-campeão do torneio? Sim, isso mesmo. Ah. Eu sabia o nome do vice-campeão do torneio. O torneio de primavera da Academia Laudelen foi tão influente que outros países prestaram atenção a ele. É lindo. Achei que seria um pouco mais turbulento ser chamado de vice-campeão do torneio, mas foi legal. Foi inacreditável ver os corpos musculosos daqueles que estão se exercitando na academia agora que até ganharam o segundo lugar com aquele corpo esbelto. Bem, o corpo não é tudo. Pode ser que ele seja excelente em lidar com mana. Ainda assim, foi surpreendente que eu não me sentisse forte só de assistir com Louis Atman. Classificação oficial da nossa academia, segunda colocada Vivian Sênior. Ela podia ver que a névoa nos olhos de Richard estava firmemente nela. Não sinto nada comparado ao aluno que acabei de ver, Louis Atman. Ainda assim, em termos de habilidades, Vivian Sênior está no topo. É assim? Sim. Eu até lutei sozinho, então isso é certo. Dalian. A estudante Vivian Velocan venceu? Sim. Essa é outra informação que eu não sabia. Na verdade, eu conhecia a história de Louis Atman. Eu simplesmente nunca vi isso. Mas foi a primeira vez que soube que Vivian havia brigado com Louise. Estou feliz que você veio. Novamente, essas informações devem ser obtidas localmente. Como mais tarde poderiam liderar o continente, a análise do caráter dos alunos da Rodlen Academy foi essencial para o departamento de jornal. Eu aguentei bastante, mas no final Vivian Sumbaenin venceu levemente. Claro, Lewis também é ótimo para um calouro, mas há especulações de que Vivian é mais forte do que a maioria dos cavaleiros em serviço ativo. Uau! No caso dos alunos do último ano, era difícil vê-los, então, depois de verificar todas as pessoas que valiam a pena ver na faculdade dos cavaleiros, eles se mudaram para a faculdade de magia. Coincidentemente, a faculdade de magia estava em um estado muito barulhento devido a um estranho incidente. Depois de ouvir a explicação, Marvin também demonstrou curiosidade. É um caso muito estranho. Também queríamos investigar, mas não é fácil porque é um caso em que houve perda de vidas. Quando lhe dizem que nem mesmo os alunos de Rodlene podem fazer suas próprias pesquisas, Marvin se arrepende, mas reprime sua curiosidade. Em vez disso, há algum aluno da faculdade de magia que seja classificado ou promissor? Claro! Dexter gritou como se estivesse esperando. Olhando para Richard, ele levantou os ombros como se estivesse orgulhoso de alguma coisa e explicou. Para ser sincero, não há tantas pessoas talentosas como no departamento de engenharia. Mesmo no primeiro ano da faculdade de magia, há alunos que são chamados de terceira classe, mas são miseráveis em comparação com a faculdade de cavaleiros. O segundo ano está no mesmo nível. Dito isto, Dexter sorriu amplamente. Mas a partir da terceira série a história é diferente. No terceiro ano, Lúcia Everlast. Lúcia Sênior nem participou do torneio, então você tem algo para avaliar? Dexter olhou feio para Richard, que de repente interveio. Richard deu de ombros casualmente para ele. Por quê? É verdade, claro, é verdade que Lúcia Senpai é chamada de gênio, mas isso está tudo dentro da faculdade de magia. Para ser sincero, eu nem participei do torneio, então nem fui classificado no departamento de jornal. Isso mesmo. Dexter teve dificuldade para admitir, e Marvin apertou sua mão. Bem, ser mago não é só para combate, pois não? Mesmo que você não seja forte, você pode mudar o mundo através de pesquisas e experimentos. Nossa faculdade de magia é a verdadeira aluna do quarto ano. Dexter olhou para Richard novamente, como se quisesse responder. Mas desta vez Richard também virou a cabeça como se não tivesse nada a dizer. No 1 no ranking oficial. A Sênior Diane Alvin. Um mago genial que venceu até os mais velhos, e uma elite de magia de combate que deu à faculdade de magia um campeonato em 12 anos. Ei, você está aí. Richard levantou a mão para indicar que realmente havia Diane Alvin ali.
Ela ficou parada na beira da estrada, olhando para o ar e murmurando para si mesma. Ah! Essa é Diane Alvin. Eu queria te conhecer uma vez. Vamos cumprimentar a Sênior Diane. Ela é uma pessoa gentil, então aceitará a conversa. Como esperado, havia algumas pessoas reunidas em torno de Diane. Como celebridade, era inevitável que as pessoas se reunissem. Mas é. Diga assim. Vocês dois disseram anteriormente que era uma classificação oficial, mas estão dizendo que também existe uma classificação não oficial? Ah, isso. Naquela época, o ambiente falante de Diane ficou tranquilo. Marvin e a equipe do jornal olharam em volta para a atmosfera e o ar repentinamente gelados. Ah! Richard abriu a boca involuntariamente. Lá, um homem com cabelos pretos e tingidos de ferrugem se aproximava com uma expressão inexpressiva. Uma espada velha que não combinava com as vestes do mágico foi enfiada ao seu lado. Aquela pessoa. Uma aura fria e pegajosa envolvia o ambiente. Um homem que domina a atmosfera ao seu redor apenas aparecendo. Dexter engoliu em seco e mal abriu a boca ao ver o homem que usava uma espada, mas ficou confuso sobre a qual departamento pertencia, pois estava vestindo uma túnica. No ranking não oficial. Os olhos de Marvin se arregalaram com as palavras de Dexter. Richard assentiu suavemente. Adrias Cromwell. Episódio 129. Adrias Quasar. Marvin olhou para os dois nervosos membros do jornal e olhou silenciosamente para eles. No ranking não oficial? Você é um veterano? Ah, você não sabia. Estou no 4º ano da faculdade de magia. Adrias tornou-se tão famoso que todos na academia não sabiam disso por causa da Torre de Modras. Entretanto, no caso de outros países, isso ainda não era amplamente conhecido porque eles não estavam interessados em avaliações simples e não em eventos como torneios. É a faculdade de magia, mas você usa uma espada. Você está usando um artefato ou magia em comum em vez de uma varinha? Talvez seja a magia original transmitida pela família? Aquele Adrias veterano é um pouco incomum. É uma constituição única que pode lidar com espada e magia ao mesmo tempo. Ah! Acho que já ouvi falar disso. Aquele que competiu contra Diane Alvin na final do torneio. Sim. Ele tem razão. Adrias caminhava lentamente em direção a Diane. Atrás dele, uma mulher com cabelos curtos rosa claro o seguiu. Mas por que é o número 1 não oficial? Ouvi dizer que você perdeu para Diane Alvin? Que? Quando Dexter estava prestes a explicar, Adrias se aproximou de Diane e falou com ele. Diano. Nem isso. Você não consegue me ouvir, Diane? Não toque, não fale comigo. Foi só então que as pessoas ao redor notaram que a condição de Diane era estranha. Na verdade, sempre foi estranho, mas o comportamento que eu estava tentando fazer ficou claramente perceptível depois que Adrias apareceu. Deve ter sido um oponente muito forte para pegar e comer. Saia agora. Adrias, que observou a condição de Diane por um tempo, murmurou algo incompreensível. E então, irradiou energia intensa. É um momento difícil ousar ficar cara a cara. Então, os estudantes que se perguntavam o que diabos estava acontecendo recuaram apressadamente. É uma surpresa. Ei, saia do caminho. Uau, Sr. Krebs. Pensei que estava parado na frente do mestre por um momento. O que? O que aconteceu de repente? Vocês estão brigando? Diane finalmente virou a cabeça para Adrias, que irradiou impulso. Um olhar de cautela era evidente em seu rosto. Do que você está falando? Kshani. Silenciosamente. As palavras ditas para que somente Diane pudesse ouvi-las a abalaram. Visando aquele momento de agitação, Adrias moveu seu corpo num piscar de olhos e se aproximou de Diane como se estivesse se teletransportando antes que ela percebesse. Vai doer um pouco. De bom grado. As ondas de mana se espalharam e Diane desmaiou sem chance de usar as mãos. E? O que acabou de acontecer?
Acabou rápido demais? Louco! Esse é o conquistador da Torre Modras. Os movimentos de Adrias eram tão rápidos que os alunos não conseguiam nem segui-los com os olhos. Quando as pessoas ao redor entraram em pânico com a situação repentina, Adrias apoiou levemente o atordoado Diene. Sênior. De repente o que? Estava escrito em alguma coisa. Você recuperará o juízo em breve. Você escreveu isso? Lúcia, que se aproximou tardiamente, perguntou de volta com uma expressão surpresa. Está relacionado ao dormitório de cinzas? Não sei sobre isso. Palmas, palmas, palmas. Houve aplausos de algum lugar e, quando Adrias virou a cabeça, um estranho que ele não tinha visto estava se aproximando. Ei, não é errado dizer que é um primeiro lugar não oficial. Quem é você? Ah! A introdução está atrasada. Chamo-me Marvin Garrier, aluno do 2º ano da Vulcan Academy. Estou visitando você há alguns dias para uma excursão. Prazer em conhecê-lo. Academia Vulcan? Adrias olhou para Marvin por um momento e depois assentiu. Sim. Prazer em conhecê-lo. Então ele imediatamente se virou e saiu com Diene nos braços. Ah! Marvin, que pensou que poderia falar um pouco mais, entrou em pânico e tentou segui-lo, mas Richard o impediu. Marvin. Vamos olhar em volta mais uma vez. Sim. Ainda não. Isso mesmo. Há muitas coisas estranhas no terreno da Faculdade de Magia. Nós guiaremos você. Dexter também veio. A equipe do jornal, que não queria ofender Adrias, parou Marvin desesperadamente. Embora eu nunca tenha visto ou vivenciado isso, a personalidade de Adrias era famosa por ser uma turma de cães antes mesmo de eles entrarem na escola. Dizem que ele melhorou muito ultimamente, mas foi difícil para eles se aproximarem dele. Principalmente a atmosfera e o carisma que dominam a multidão. Para ser sincero, senti que Marvin era incrível mesmo depois de vê-lo daquele jeito. Como é apresentada a entrevista com os alunos promissores até agora? Como sou do departamento de engenharia, posso preencher essa lacuna. Ah! Isso é bom. Sempre quis conversar com Louis Atman e Vivian Veloca. Richard, que conseguiu desviar sua atenção, suspirou e olhou de soslaio. Adrias seguiu seu caminho, segurando Diene nos braços e sem olhar para trás. Eu nem via isso como uma faculdade de cavaleiro. O movimento que Adrias fez ao se aproximar de Diene. Eu não conseguia ver nem perceber. Richard também sabia que Adrias era forte porque assistia à melhor avaliação do Modras em tempo real. No entanto, seus movimentos diante de seus olhos estavam além da imaginação. Uma atitude a qual nem Diene, a número 1 do ranking oficial, conseguiu reagir. Ouvi dizer que quando você participou do torneio, você participou com uma lesão inexplicável. Não consegui ver pessoalmente, mas olhando, parece que o ferimento naquele momento era sério. Mesmo quando me formei na Monash Academy com Louis Atman, pensei que não haveria nenhuma pessoa talentosa na mesma faixa etária que Louis. O mundo é amplo. Havia muitos monstros. Asterisco, asterisco, asterisco. Deixei Diene na enfermaria e esperei que ela acordasse. Por mais que eu usasse minhas mãos, eu deveria assumir a responsabilidade. Ainda assim, estou feliz que a situação não tenha sido tão séria quanto eu pensava. Se fosse outra pessoa, ele estaria devidamente possuído, mas graças a Diene, ele conseguiu libertá-lo facilmente. Era porque a resistência era alta tanto quanto possuía um poderoso poder mágico. Graças a isso, também me senti confortável. Enquanto estava imersa em seus próprios pensamentos, Lúcia, que observava Diene com os olhos fechados, falou com ela. Mas como você sabia? O que? Ouvi dizer que estava escrito em alguma coisa. Apenas. É diferente do normal. Sim. É só isso? Ah. Talvez você não tenha gostado da minha resposta? Lúcia abriu os olhos e olhou para mim. O que? Acho que você não teria tocado em Diane-senpai sem motivo, certo? A reação de Diane também foi estranha.
Deve ter havido provas sólidas, mas parece que não me queres dizer, pois não? É por isso que o cara perspicaz. Exerci meu direito de permanecer em silêncio. Bem, você se sairá bem sozinho, mas às vezes pode me dizer. Ela olhou para mim com um olhar um pouco preocupado. Não tente carregar tudo sozinho demais. Não sei do que você está falando, mas obrigado por suas palavras. Você ainda está longe de me ajudar. Lúcia, que acabará de se recuperar da doença, era como quinte de rabanete em cubos. Em apenas alguns anos, me tornarei o mago de batalha mais forte, mas isso acontecerá literalmente alguns anos depois. Apenas cresça sem preocupações. Esse é o teu papel agora. Porque fica mais forte de forma mais explosiva e em um curto período de tempo. Nesse momento, mesmo que você não goste, você terá que se mimar. Até então, eu queria protegê-lo o máximo possível e não me envolver em nada. Em primeiro lugar, os seus episódios estavam relacionados apenas com o tratamento, pelo que não houve momentos particularmente perigosos. Isso prova o quão difícil é criar uma cura. Mesmo após o tratamento, não está ligado à maioria dos episódios principais. Era visto como uma questão de conveniência para o jogo. Isso lhe dá tempo para crescer tanto quanto seu crescimento foi adiado. Ah, tudo bem. É óbvio se você não olhar. Você está me ignorando? Como ouso ignorar a senhorita Lúcia, que é chamada de gênio? Não me provoque. Lúcia olhou para frente e para trás entre mim e Diane com olhos ardentes. Eu alcanço vocês dois em pouco tempo. Sim. Estou ansioso por isso, gênio. Enquanto eu provocava Lúcia, Diane fez um barulho como se estivesse acordando. Abrindo os olhos com dificuldade, ela viu a mim e a Lúcia sentados ao meu lado. Onde estou? Você consegue reconhecer quem eu sou, Sênior Diane? Do que você está falando de repente, Lúcia? Diane segurou brevemente a cabeça como se estivesse com dor de cabeça e depois franziu a testa. O que aconteceu? Você se lembra de como esse veterano inescrupuloso tocou o corpo de Diane? Adrias eu. Ela ficou quieta por um momento, como se estivesse perdida em pensamentos, e então falou como se tivesse se lembrado. Eu lembro. Mas é estranho, parece um sonho. Um veterano inescrupuloso disse que algo parecia ter sido usado contra Diane Sênior. Ah! Diane exclamou como se lembrasse de alguma coisa. O dormitório de cinzas. Poderia ser aquele incidente estranho? Você me pediu para investigar. Foi assim que aconteceu. Ainda assim, é um pouco questionável que Diane, que tem mais poder mágico do que a maioria dos magos da Torre Mágica, tenha sido pega. Jean não investigou sozinho, certo? Quando perguntei, ela assentiu. Claro. Eu sei o que vai acontecer. Você consegue adivinhar quem são as pessoas que foram com você? Quando perguntei, Lúcia, que estava me olhando do outro lado, abriu os olhos novamente. Você vê alguma coisa? Vendo com quantas pessoas eu fui. Você está mostrando que é inteligente por ser perspicaz? Bom, eu perguntei muito abertamente. Do que você está falando? Eu também não sei. É por isso que vou perguntar a Adria Senpai. Eu não queria chamar a atenção da Lúcia. Então mudei a pergunta. O aluno deve ter sido Diane sozinho, certo? Os demais são todos professores. Como você sabia? Porque é perigoso porque uma pessoa está morta. Neste momento, o chefe do departamento e o mestre da torre também estão ausentes, certo? No extremo leste do continente havia uma cidade-estado chamada Porção. Havia eventos anuais, como reuniões e festivais anuais na chamada Cidade dos Bruxos, e Ba e Burial estavam participando. Isso mesmo. O professor Iselin e o professor Caron estavam lá no meu lugar. Tudo bem. Também como esperado. Era um pouco suspeito que um mago com magia poderosa como Diane estivesse quase possuído, mas fiquei convencido pela história de que Caronte foi com ele. Caron Diplan. Meu professor de magia negra e o mago do Coven de magia negra.
E o lado negro e o chefe intermediário deste episódio. Se fosse o cenário original, eu estaria envolvido. Tornei-me grande demais para Sharon mexer. Na verdade, você nem consegue vê-lo como seu discípulo. Não sei por que eles estão com tanta pressa, mas com certeza vou organizar desta vez. Gunsa Gunsa, vou receber uma recompensa pelo que vai acontecer neste episódio. Devias tentar matar 2 coelhos com uma cajadada só. Olhei para Galachura ao meu lado. Finalmente se aproximava a hora de o selo ser levantado.